Olá, estamos aqui na Kumon, um método de ensino autodidata. Nós vamos compreender um pouco mais a representatividade desse ensino e o que ela representa para a nossa sociedade. Convido a todos vocês que permaneçam aí, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos após os nossos apoiadores. Não saia daí, voltamos já já. Maria Vitória Boutique. Especializada na moda feminina mineira, traz beleza e sofisticação em suas coleções, do manequim 38 ao 50. Com uma larga experiência no ramo da moda, aposta seu talento em moda casual. E agora conta com mais uma novidade, onde você encontra os mais variados modelos de vestidos de festa curtos, inclusive para aluguel. Localizada na rua José de Alencar, 423, no bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo, junto à Galeria Inês Noivas. Estamos de volta com Sociedade em Ação e um bate-papo bem legal com a Luísa. Olá, Luísa, tudo bom? Tudo Seja ótimo. bem-vinda no Sociedade em Ação. Para nós é um prazer te receber aqui, né? E saber que você está à frente de um trabalho tão lindo, né? Parabéns. Obrigada. E temos muito o que contar, né? Com certeza. Agradeço realmente à Sociedade em Ação, a você, por abrir as portas para a gente poder contar um pouquinho sobre o Kumon e sobre os nossos projetos sociais também, para fazer a diferença na região de Novo Hamburgo. Bacana. E para você em casa compreender de tudo que nós vamos estar falando aqui, vamos apresentar a você um vídeo institucional que fala a história da Kumon. Para começar a realizar o sonho de desenvolver mais crianças através de seu método, em 1955, o professor Toru Kumon abriu a primeira unidade na província de Osaka, no Japão, com a ajuda da sua esposa. Por sua eficácia, o método Kumon gerou credibilidade na comunidade local, atraindo mais alunos e pessoas interessadas em atuar com o método Kumon. Movido sempre pelo desejo de beneficiar mais e mais crianças, em 1958, o professor Toru Kumon fundou a empresa, que cresceu em todo o Japão. Em 1974, pôde levar este sonho para outros países, abrindo a primeira unidade no exterior, em Nova York, Estados Unidos. Em 1977, o método Kumon chega ao Brasil, com a abertura da unidade da orientadora Susana Cabe, em Londrina, no norte do Paraná. Em 1989, o número de alunos do Kumon do Japão ultrapassa 1,5 milhão de alunos. Em 1998, o número de alunos dos outros países chega à marca de 1 milhão de alunos. Em 2008, o Kumon comemorou seus 50 anos de existência. E atualmente, o método Kumon atende mais de 4 milhões de alunos em todo o mundo. Hoje, o Kumon está presente em 48 países, atuando com suas unidades pelos 5 continentes, onde os alunos têm a oportunidade de se desenvolverem grandemente através do autodidatismo. Atendendo a tantas crianças, jovens e adultos, o Kumon vem cumprindo com sua missão em todo o mundo. Descobrir o potencial de cada indivíduo, desenvolvendo-lhes as habilidades ao máximo limite, formando assim pessoas responsáveis e mentalmente sãs que contribuam para a comunidade global. Linda história, não? E dessa história está aqui a Luísa, agora fazendo parte desse contexto todo e vai nos falar um pouco mais de tudo o que envolve essa ação dela, né, destinada à cidade de Novo Hamburgo. Luísa, onde tudo isso começou?
Bom, voltando um pouquinho, em 2014 eu conheci a minha filha, né, através de uma adoção tardia. E quando ela veio realmente para complementar a minha vida, do meu esposo, nós precisamos buscar um método, buscar formas de auxiliar ela no ensino. Né? E aí foi onde a gente conseguiu ir atrás, conhecer melhor sobre o método Kumon. Na época não tinha unidade em Novo Hamburgo, né? Tínhamos em São Leopoldo, Canoas e Porto Alegre. Então a questão de logística para ela poder cursar ficou um pouquinho inviável. Eu trabalhava também na época, né, em 2014, em Eldorado do Sul. Então, como teve essa escolha de ser mãe, eu tive que deixar um pouquinho carreira, esse lado profissional um pouquinho de lado e optar em ser mãe e dar esse foco. Foi onde, então, buscamos alternativas, né, para trazer a franquia para cá, acreditando no potencial do método em mudar a sociedade, né, em utilizar a educação como um pilar. E foi isso que aconteceu. Então, foi através da minha filha, né, através Que idade tinha a Carol quando você adotou Carol tinha ela? 8 anos. Agora, em agosto, ela completa 12 já, né? Então, é um processo de muita mudança, mas acreditando sempre estar no caminho certo e seguir com o coração. Né? Conhecemos o Kumon, então, através dela, que veio para somar nas nossas vidas em todos os pontos. E buscamos, então, abrir a franquia. Foi um processo aí de 2 anos, né? Para conseguir se preparar em questão do método, de todo o ensino, e abrir a unidade. Agora, em julho, completamos 1 ano também da unidade aqui em Novo Hamburgo. Mas que velocidade toda essa, né, Luísa? Pois é assim, eu adoto uma filha, essa filha, né, eu identifico que eu preciso auxiliar melhor ela, busco compreender, né, o que significaria esse auxílio e o quanto eu poderia extrair. Aí você conhece o Kumon. Né? A partir do momento que eu conheço o Kumon, eu digo, opa, está muito longe, está distante. Né? Como eu aproximo isso da minha realidade aqui? Né? Então, um processo em quanto tempo? Não, foram 2 anos. Uma guinada nessa decisão, de vida. uma guinada de vida, né? É interessante porque a gente pode perguntar, mas, né, o que isso tudo tem a ver? Tem a ver com a sociedade, né? E nós estávamos falando um pouquinho disso. Por que o Kumon em Novo Hamburgo? Bom, a região, querendo ou não, ela é um pouquinho carente nessa questão de educação, de valores, de habilidades que a gente precisa ter nas crianças. O Kumon, aqui em Novo Hamburgo, nós temos as disciplinas de português e matemática. Né? É um método de ensino individualizado para desenvolver as capacidades de cada aluno. E aí eu não estou falando capacidades vinculadas só à disciplina, né? O aprender o cálculo, a interpretação, a leitura, mas sim a criança se transformar, ser mais autoconfiante, mais segura, ter disciplina, uma rotina de estudos, e isso ela vai levar para a vida. Né? Não apenas o conteúdo, mas essas capacidades que a gente consegue auxiliar para desenvolver, ela vai levar para a vida. E aí a gente consegue mudar a sociedade. Porque, querendo ou não, é fácil a gente reclamar. Reclamar que não está bom, reclamar da insegurança, reclamar dos vários problemas que nós temos. Mas o que de fato a gente está fazendo hoje para transformar o amanhã? O que de fato hoje a gente está plantando para colher bons frutos depois? E aí eu acho que é uma pergunta que a gente pode deixar para todos, né? O que vocês estão fazendo, né? Pensando na colheita que a gente quer? É fácil a gente dizer que não está bom, mas para mudar é necessário uma ação, é necessário uma atitude. E que atitude a gente está tendo? E você se sente preenchendo ou respondendo essas perguntas para você mesmo a partir do momento que você tomou essa decisão de trazer o método, né? Para essa cidade? Com certeza, eu acho que o foco principal de trazer o Kumon para Novo Hamburgo era poder mexer um pouquinho, né, nessa questão da educação, poder transformar de fato a sociedade em que eu vivo. Né? Eu nasci em Novo Hamburgo, me criei em Novo Hamburgo, gosto muito aqui da região e acredito que a gente tem um potencial enorme para expandir. Né? Só que para a gente poder pensar que amanhã as coisas vão estar melhor, a gente precisa tomar atitude hoje. Então eu acredito que a minha atitude, somada com a da minha família,
Porque eu nada sou sem a família, né? Eu tenho muita fé e as coisas se encaminharam de uma forma que era para dar certo. O Kumon em Novo Hamburgo já deu certo, né? Por causa disso. Então, eu sou muito de escutar os sinais, né? E as coisas aconteceram de uma forma como eram para acontecer. Claro que eu preciso gostar do que eu faço e eu estou realizada com o que eu estou fazendo. Realizada no sentido de poder ver o aluno e a transformação que a gente consegue fazer na vida desse aluno. Deixar ele mais seguro, mais autoconfiante, né? E segurança é tudo. Para tudo na vida. Né? Então, eu estou realizada com o trabalho que eu e minha equipe viemos desenvolvendo na cidade de Novo Hamburgo para auxiliar as crianças. E esse atingimento, assim, vamos pensar, né? A propagação dele aqui na região, como é que isso tudo está se dando, né? Vamos até falar no contexto da captação desses alunos, dessas necessidades. Ela está sendo satisfatória? Com certeza, né? Agora estamos com 1 ano de unidade aqui em Novo Hamburgo, né? Eu assumindo, sendo orientadora aqui da região, teve Kumon por mais de 20 anos em Novo Hamburgo, né? Então tem-se uma história muito bonita e muito vasta aqui na região. Só que ficou por algum período, acredito que de 3 a 4 anos, sem ter unidade. Eu acredito que foi um período curto mesmo, porque eu lembrava da Kumon, quando você disse, não tem em Novo Hamburgo, eu estou com a franquia, eu disse, mas eu conheci ela em Novo Hamburgo, que deve ser o que está passando pela cabeça de muitas pessoas que já conheciam a Kumon em Novo Hamburgo. Sim. Tivemos, que eu me recordo, 2 orientadoras, né, a senhora Maria de Lourdes e a senhora Sônia, que mantiveram também um método aqui na região, por motivos particulares, né, acabaram se desligando, encerrando as atividades, e a gente assumiu agora em 2016. Bacana. Dentro desse processo, né, é um método, vamos dizer, como é que as escolas têm a visão do método auxiliar no ensino curricular normal? Bom, o Kumon ele vem realmente para somar, né? Então eu sempre falo que o Kumon é uma tríade. O Kumon, a família e o aluno. Nós estamos para auxiliar na educação familiar, né? Para ser um complemento para a escola. Então, assim como nós temos alunos que nos procuram por dificuldades, temos também alunos que nos procuram para ter um estímulo a mais. Porque na matemática o Kumon ele vai auxiliar no cálculo mental, no raciocínio lógico, no português, na leitura, na interpretação, nessa agilidade no pensar. Matemática e português são as bases para todas as disciplinas. A partir do momento que eu consigo aprender a aprender? Esse é o foco, né? O foco do Kumon é o ensino autodidata. Então, o material ele é todo autoinstrutivo, com exercícios guias, onde a criança busca aprender por si só, né? Onde ela vai buscar esses desafios, ela vai buscar aprender de uma forma prazerosa, que entenda, né? Para sanar essas dúvidas e criar essa base, solidificando, e aí sim ela podendo crescer e expandir esse potencial dela. Porque às vezes a dificuldade que se encontra na escola é porque essa base não foi tão bem criada, não ficou tão clara na mente da criança. Falta alicerce. Falta alicerce. E isso que o Kumon vem para somar, para criar esse alicerce, para auxiliar na escola. Porque a linha de raciocínio é algo que precisa ser desenvolvido, né? Alguns já têm essa habilidade naturalmente, né? Mas para outros isso não é tão natural, né? Até porque tem todo um fator de criação, talvez né, todos nós venhamos nascer com as habilidades, mas ao longo da vida, as críticas, os maus tratos, né? Porque muitas vezes os pais não se dão conta, mas em algo simples que a criança fez, para ele tem uma representatividade muito grande. O adulto olha e às vezes uma palavra que a gente diga, aquilo vai diminuindo a capacidade de raciocínio da criança. E aí chega um momento que não vai mesmo. Aí precisa ser retrabalhado esse processo todo, né? E tem outros, né, por questão lógico e fisiológico, também não consegue ter esse raciocínio tão prático, porque é uma praticidade daí no raciocínio, né, que é desenvolvido. Mas a agilidade que as crianças ganham em questão de raciocínio é surpreendente.
E aí entra o que eu te mencionei, o meu prazer em fazer o que eu faço, porque eu noto em 2, 3 meses uma mudança já maravilhosa na criança. Aquela criança que antes vinha grudada na mãe, totalmente insegura, ela já vem sozinha, ela já tem uma independência para fazer as atividades e para a vida. E até o próprio depoimento dos pais, quando eles mencionam, falam conosco de como mudou, de como a criança já está melhor. Eu sempre brinco, a gente não faz milagre, mas a gente dá atenção, a gente consegue entender cada indivíduo. É diferente de tu tratar todos de uma forma igual. Aqui cada um desenvolve a sua habilidade de acordo com a sua capacidade e vontade. Então posso te dizer que dá trabalho, mas é muito prazeroso. Porque é toda uma reprogramação, né? Muito. É saber cuidar de cada criança, entender como cada criança pensa. É um trabalho individual e personalizado. Isso mesmo. Bacana. Dentro desse processo todo, né? Você menciona todo o método, a importância dele, a relevância, mas a criança, né? Cada um sabe das suas dificuldades. Como ele toma a decisão, né, de buscar um auxílio? Como é que esse processo todo se dá? Os convencimentos, a família envolvida nesse processo todo, muitas vezes o professor, como é que é essa relação? Como eu te mencionei, tem muitos que vêm por dificuldade ou porque realmente já sabem que querem um estímulo a mais, né? O comum em questão de captação de alunos ou até mesmo de abrangência aqui na cidade, muito é indicação, né? Os pais que já conhecem o método, que estão satisfeitos e indicam para mais alunos. Então, o aluno em si, quando eles vêm aqui na unidade, eu faço sempre uma entrevista para explicar o que é o método, explicar a necessidade desse compromisso, né? Porque é um curso de médio a longo prazo. Então, é preciso ter o compromisso, ter a responsabilidade, porque é um estudo diário, né? Todos os dias a criança vai ativar o cérebro, vai fazer um pouquinho de atividade, de 10 a 15 minutos, mas diariamente, para manter esse raciocínio, desenvolver. E em cima disso a criança precisa querer. Então eu sempre falo para os meus alunos, eles precisam ter vontade de querer aprender. Nós vamos estar aqui para auxiliar, para desenvolver essas mentes pensantes, mas a vontade tem que vir com eles de casa. O resto a gente consegue ajudar, mas se não tiver vontade, não funciona. Mas normalmente essa vontade deve vir junto, né? A partir do momento que tem a iniciativa de buscar um auxílio, buscar informação, deve já compor, né? E aí, quando essa entrevista eu sempre faço com os pais responsáveis e com o próprio aluno, né? Temos alunos desde a parte de pré-escolares até mesmo adultos, então o comum ele consegue abranger várias faixas etárias de acordo, né, com a necessidade que eles buscam. E a ideia é justamente essa, com que o aluno busque se desenvolver, queira aprender. Então, essa necessidade da busca, quando a gente faz a avaliação, a gente consegue mensurar em que ponto do comum ele inicia, o que nós precisamos auxiliar para desenvolver em questão de habilidades, para que o aluno vá avançando de acordo com o seu ritmo. E aí a gente consegue também ter 100% de assimilação do conteúdo, né? Um pouquinho diferente da escola, que se entendeu ou não entendeu, passou na prova, já vem conteúdo novo, porque é a grade curricular necessária, né? Precisa avançar. Precisa avançar. Aqui a criança avança, mas de acordo com a sua assimilação. Que você disse a curto, médio e longo prazo. O que seria exatamente esses tempos? A curto prazo, a gente já consegue ver muita mudança em questão do aluno, na questão da concentração, do foco, né? Dessa disciplina em fazer o material, estar mais atento, não só no comum, assim como na escola, né? Mas eu sempre falo que é de médio a longo prazo, justamente para poder desenvolver a questão de conteúdo, para criar essa base, esse alicerce, e aí sim a criança está plena, segura e confiante. O comum ele tem um início, que seria esse ponto que a gente mensura na avaliação. Em média leva quanto tempo, assim, uma média? Como varia de aluno para aluno, dependendo do ponto inicial, ele pode se formar no comum, ser um aluno concluinte, ganha certificado, tanto de português quanto matemática, Depende muito do aluno, mas alunos, em torno de 2 a 3 anos conseguem concluir o método. Bacana. A gente menciona muito a questão da necessidade da criança, né?
De que faixa de idade nós estamos falando? Bom, nós estamos falando desde alunos de 3 anos de idade, né, onde nós trabalhamos na matemática a questão de sequência numérica, no português a parte de vocabulário, o gosto pela leitura. Então eu tenho alunos já com 3 anos, 3, 4 anos, os pitoquinhos. E aí é justamente o fato, eles não têm essas atividades na escola ainda, eles não têm uma dificuldade. Então a gente está plantando a sementinha para facilitar muito na vida desse aluno. Já entra capacitado. Com certeza, quando entrar para o ensino regular, para o primeiro ano, né, onde vai ser alfabetizado, ter toda essa questão, ele já tem essa base, né, já criou essa rotina de estudos. Mas a gente trabalha, né, com crianças pré-escolares, ensino fundamental, né, até mesmo adultos que buscam para ter uma agilidade para concursos públicos ou até mesmo para ter uma maior segurança na língua portuguesa ou na própria matemática, sabem as fórmulas, mas utilizam só a calculadora, então o cálculo não é definido. Busca o Kumon também para auxiliar. E consegue desenvolver esse raciocínio lógico numa pessoa adulta? Muito. Querendo ou não, né, por vários estudos comprovam isso, que nós precisamos manter o cérebro ativo. Né? Eu tenho idosos que fazem o Kumon para manter a atividade, para todos os dias fazer um exercício, que seja da matemática ou do português, mas para manter essa linha de raciocínio ativa. E isso facilita muito e te dá um preparo, um auxílio para não ter doenças, né? Mantendo o cérebro ativo. E a pessoa hoje, a gente fala na questão da pessoa idosa, né? Mas as pessoas idosas estão cada vez mais querendo continuar ativas. Com certeza. É faculdade, né? E aí não tem limite. Quando percebe que eu posso mesmo. E aí segue a vida normal como se eu tivesse no auge da idade, assim, né? 80, 100 anos. E um raciocínio maravilhoso. Perfeito. Nós conhecemos a dona Rosvita, que, né, é uma pessoa que tem uma representatividade muito grande na educação aqui em Novo Hamburgo. Ela, inclusive, é uma das mentoras da Mostratec. Ela está com 84 anos, se não me falha a memória. E ela está desenvolvendo projetos para trabalhar com as crianças no que tange violência. Então, assim, para ela não tem essa idade, né? Ela está tranquila, ela sabe o quanto ela pode contribuir com a sociedade com toda a experiência que ela tem. Justamente. Então, isso é bacana a gente ver, que a gente fala muito da criança, porque sim, o que representa a criança? A criança é o nosso poder de mudança, né? É através da criança, do que a gente vai plantar essa semente agora, é o que a gente vai colher amanhã, é o nosso futuro. Então, se tu conseguir pegar a criança nesses trabalhos, né, como a senhora Rosvita faz, de plantar essa semente, de direcionar o que de fato é certo e errado, a gente vai poder amanhã não ter tanta reclamação em cima da sociedade que a gente vive, né? Só que essa atitude, essa ação precisa ser tomada agora, né? E aí, no meu caso, vinculando em questão de educação, né, com o que eu pretendo para mudar para amanhã, é necessário começar hoje essa mudança. Não dá só para ficar num planejamento, idealizar, sonhar. É necessário essa atitude agora, através de projetos sociais, através de palestras, através de mudar o que de fato nos cerca, para depois conseguir aumentando essa mudança e atingir também outras regiões. E o idoso tem uma bela contribuição dentro desse processo todo, que é o exemplo, né? Porque uma criança, ela precisa se espelhar em alguém. E aí imagina essa geração que está vindo agora, né? Tem diversos projetos de ONGs, instituições, empresas que estão atentas e estão, né, umas já atuando, outras buscando formas, né, de contribuir nessa construção da sociedade, tomando por base de que a criança e o jovem é o nosso futuro. Eu sempre digo, né, amanhã o médico que vai nos atender, o motorista que vai nos transportar, o atendente, todos eles são criança hoje. Amanhã é eles que vão estar, de uma certa forma, contribuindo socialmente. E hoje eles já têm um papel significativo. Então, assim, de que forma nós estamos preparando eles? E isso é o que alegra, né? Saber que
existe um movimento na sociedade que vem fazendo com que as coisas sejam diferentes hoje, porque isso já modifica o nosso hoje, e também que o nosso amanhã seja dentro das nossas expectativas. Você mencionou socialmente, né? As pessoas podem estar perguntando, mas isso é uma instituição privada, né? De que forma a gente fala num contexto social da Kumon? Eu acho que até utilizando uma das palavras que tu mencionou agora em questão do exemplo, né? Eu acredito muito que a gente vai conseguir passar isso para os alunos ou até mesmo para a sociedade sendo exemplo, né? Mostrando que o exemplo é a única maneira de realmente ensinar e passar a forma correta, né? De seguir uma caminhada. Em questão do Kumon, sim, é uma instituição privada, né? Aqui nós temos aulas 2 vezes por semana, o aluno frequenta a unidade, leva material para fazer em casa, tem um investimento de uma mensalidade para todo esse trabalho, e a gente não conseguiria abranger uma classe da sociedade que sim, precisa, também deseja sonhar e ser essa transformação para amanhã, porém não tem como investir, né? Não tem como pagar um valor, uma mensalidade. E aí surgiu, né, eu, minha família, meu marido, minha filha, essa vontade de fazer algo a mais. Né? E aí nós buscamos maneiras e alternativas e estamos com 2 projetos sociais, né? Um deles vinculados mais à doação de sangue, né? Onde eu, minha equipe aqui do Kumon, as meninas que trabalham comigo, a gente faz a doação frequentemente e a gente também começou a estimular, né, com que os pais dos alunos, os comerciantes na região, e foi divulgando, né, para que mais pessoas também fizessem. E estão divulgando, muito. Né? Surgiu realmente essa vontade de fazer a diferença, porque todos podem, né, se encaixando no perfil de doação de sangue, a gente consegue salvar várias vidas, né, direcionar um fator que a gente consegue estar. E como é que se dá esse projeto da doação de sangue? Bom, a gente aqui, o aluno, o pai do aluno, a sociedade, as pessoas que doarem o sangue, trazem o comprovante da doação aqui na unidade, ganham uma aula, né, experimental aqui do Kumon, pode escolher tanto português quanto matemática, para conhecer melhor o método, e um kit também do Kumon, né, como presente, por estimular e por fazer a diferença para a sociedade. Bacana. Então tem esse projeto da doação de sangue, que a gente consegue atingir toda a sociedade, e também, em paralelo, um projeto aí sim, para novos alunos, né? Onde eu falo que é o apadrinhamento, né? Onde a gente busca com que pessoas, empresas queiram fazer a diferença na sociedade, já ter essa ação agora, para mudar a sociedade amanhã. Então, apadrinham, pagam o valor da mensalidade, né, investem nessa criança, e a gente consegue ter mais alunos de classe social que não teria condição, né, de investir, e conseguem ser alunos e mudar realmente, desenvolver o potencial dessas crianças. Mas se eu pensar assim, ok, né, eu tenho vontade de contribuir socialmente, mas eu não conheço nenhuma criança, de que forma eu vou fazer essa contribuição? Nos procure. Nós já temos uma lista de espera de crianças, né, que querem ser apadrinhadas, então eu tenho já uma lista que a gente até repassa. Hoje, cerca de 3% dos alunos da unidade do Kumon já são apadrinhados, né? Já tem pessoas... Parabéns. Eu tenho até, não sei se eu posso citar o nome de alguns... Se para você fica tranquila. Eu tenho o Moisés, da .com Contabilidade, né? O Ederson Pereira, da Stop Canoas, a Leonir, que é pedagoga, também ela padrinha. Então, tanto empresas quanto pessoa física, tu pode querer mudar a sociedade, né? Então vem, nos procura, a gente passa certinho como funciona, né, para investir na sociedade mudando amanhã. E muitas crianças querem, né, têm interesse, têm essa vontade que eu mencionei no início, essa vontade de aprender, essa vontade de buscar, e precisam só desse auxílio, né, de pessoas que queiram fazer o bem. Bacana. Fica aí, né, uma sugestão de uma forma com que todos nós possamos nos unir, né, e realmente fazer com que daqui a 5, 10, 15 anos a nossa sociedade seja ainda melhor.
porque muitas vezes a gente olha um percentual muito pequeno, né, das coisas que nos desagrada, mas nós temos muito mais coisas boas na nossa sociedade do que coisas a melhorar. E aquilo que está por melhorar está ao nosso alcance, né? São iniciativas assim que mudam uma sociedade. Então, gostaria de deixar uma palavra final, algum recado? Bom, primeiro agradecer, né? Acredito que a todos os pais dos nossos alunos pela confiança, agradecer por todas essas pessoas que já apadrinham, né? Que fazem a diferença, por todos aqueles também que vão nos procurar para fazer, para começar a movimentar realmente isso na região. Agradecer a você, Simone, por esse espaço para a gente poder levar realmente os nossos projetos sociais avante, para que mais pessoas conheçam tanto o método, né, a eficácia do método, mas também o fator de poder mudar, plantar sementinha hoje na criança, para ter um jovem, ter um adulto com uma capacidade mais elevada, para mudar a nossa sociedade, né, para deixar ainda melhor do que já está. Muito bem, obrigada. Eu que agradeço. Da minha parte, eu digo que fica a sugestão de que a mudança está na nossa mão. Agradeço a atenção de todos e fique com a programação da Vale TV.